Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando nesse sábado, com carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Você já conhece, né? Meu desejo de luz e paz a você, sua família toda, seu coração. Te chamando, hein? Daqui a pouquinho, Evangelho no Lar ao vivo, 10h30. É bom que é sábado, você está em casa, pelo menos a maioria pode participar ao vivo. Gente, ontem foi tão emocionante. Como eu disse que ia ser com a Leila Ferreira. Nossa, lindo demais. Tô te esperando daqui a pouquinho. Enquanto não acontece, né, que não começa o nosso Evangelho, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da nossa relação com os animais. A gente sempre recebe muitas perguntas, principalmente pelas pílulas noturnas ou sugestões de temas aqui, sobre animais. São muitas dúvidas, muitas questões. Mas hoje, especificamente, gente, eu queria te falar sobre uma relação com os animais que faz a diferença grande para a nossa evolução espiritual. Né? Nós já falamos aqui, os animais estão evoluindo, já gravei pílula falando o porquê do sofrimento dos animais, né? Mesmo sem terem consciência de si mesmo, é a dor evolução, que André Luiz faz referência ao livro Ação e Reação. Mas hoje eu queria falar sobre a nossa aprendizagem na convivência com os animais. Embora não seja novidade para muita gente, muitas pessoas ignoram que Deus fala conosco de várias formas. Na minha opinião, um dos maiores problemas da nossa ignorância sobre a maneira como Deus fala conosco é a gente achar que o Senhor da vida só fala com a gente do jeito que a gente acha que ele fala, né? Então tem gente que enfiou na cabeça: não, Deus só fala comigo na Bíblia, como se não tivesse outros livros para Deus falar com você. Não, Deus só fala comigo pelo Evangelho segundo o Espiritismo, como se não tivesse outras formas de falar com você. Não, Deus fala comigo pela meditação, como se não tivesse outras maneiras de Deus falar com você. Não, gente, às vezes Deus vai falar com você no teu vizinho que bate na tua porta e vai te xingar e brigar com você e Deus vai falar com você. Tenha paciência. Às vezes Deus vai falar com você quando você vai num hospital tentar levar teu filho que está doente, você não consegue vaga, e Deus está te falando, treina a tua persistência. Deus fala com a gente de várias maneiras, meus amigos. Ele nos consola de diversas formas, de diversas. Muita gente não entende por que eu comecei a ler o tarô, né? No Evangelho ao vivo. Porque o tarô também é uma das formas que Deus fala conosco há centenas de anos, né? Jung estudou o tarô. Então, o que eu quero dizer? O Senhor da vida não tem que te dar satisfação da maneira como ele vai falar com você, ou me dar satisfação da forma como ele vai falar comigo. Eu é que, se tiver bom senso, vou estar aberto a aprender com todas as formas de me conectar com a vida, concorda? E é assim o papel dos animais. Gente, vocês têm noção de quantas pessoas não se matam por causa de um cachorro que tem que cuidar? Por causa do seu gatinho, do seu periquito, do seu papagaio? Você tem noção de quantas pessoas hoje moram sozinhas no mundo? Ou que vivem, a princípio, com problemas de solidão ou depressão, mas depois que adotam um animalzinho numa ONG, se sentem muito mais felizes, né? Se sentem satisfeitos? Vocês já leram sobre as pesquisas de pessoas com paralisia cerebral ou que têm, em especial, é, outros tipos, né, de transtornos genéticos, psicológicos, mas que se sentem melhores com cavalos, fazendo equinoterapia, ou mesmo em contato com alguns cães? Você tem noção da importância desse contato como cura? Vocês já viram nos programas? Eu já vi pessoalmente, dentro de hospitais, cavalo, cachorro visitando crianças, pacientes em estado terminal. Você tem noção do que é você está? Não, você não tem, né? Que você está me escutando aí, então você provavelmente não está no estado terminal, creio eu. Mas como é que você estar no estado terminal, muitas vezes sem esperança, e vem um cavalinho, sabe, uma coisa completamente inesperada, e te dá um beijo com aquele focinho grande dele. Eu vi um documentário nos Estados Unidos, um cavalo fazendo isso, né? Coisa mais linda do mundo. Eu, quando tive na Flórida, presenciei isso, ninguém me contou, eu presenciei, né, no hospital na Flórida, lindo, né? Dois animais maravilhosos, né? Dois cães na oportunidade, cachorrinho, divertindo crianças sem metade do cérebro. Sem metade do cérebro. Sabe, crianças que estavam completamente deformadas e os animaizinhos estavam lá animando os familiares e as crianças. Gente, a presença do animal entre nós, pelo amor de Deus, né, vai muito além da gente comer carne de animal. Faz favor, pelo amor de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, está na hora de acordar, porque tem gente que não acordou ainda. Os animais são seres em evolução, assim como nós. O nosso contato com eles ajuda-os na evolução deles, mas eles também têm um papel na nossa seara evolutiva. Se vocês, por exemplo, gostam das pílulas do Evangelho, já contei isso diversas vezes. Muitas vezes quem me inspira são os animais.
Quantas vezes eu triste, chateado, eu precisando escutar a pílula que alguém gravasse para mim, eu me consolo brincando com meu cachorrinho, me consolo sorrindo para um gatinho de alguém, me consolo vendo um vídeo de um animal, além da oração que eu faço para Deus. E me sinto bem, vou lá e gravo a pílula. Quantas vezes que os animais já me ajudaram a me curar de diversas coisas? Entende? Então essa pílula de hoje é para te recordar, principalmente você que não gosta de animal, ou você que maltrata os animais, que você está maltratando a sua alma. Você consegue imaginar Jesus chutando um animal? Consegue imaginar Jesus maltratando um animal? Provavelmente não. Então por que você acha que você deveria? É sério, hashtag papo reto aqui. Se você quer realmente crescer espiritualmente, é fundamental entender a importância dos animais na nossa vida. Nós estamos em pleno século XXI. Já está na hora da gente amadurecer e começar a enxergar com mais gratidão e sabedoria que Deus, meus amigos, fala conosco de diversas formas. E uma delas são através da presença dos animais, ou é através da presença dos animais e das emoções positivas que eles despertam em nós nas suas mais diferentes formas. Então, eu encampo a campanha, adote um animalzinho, tenha um animalzinho de estimação, vai lhe fazer bem. Problema não, limpar cocô, xixi, isso é o de menos, gente. A gente faz tanta bobagem aí afora, o que é que custa limpar um cocô, um xixi, né, e dar uma ração, um pouquinho de água, porque a recompensa que você recebe desses professores de amor, só quem tem sabe do que eu estou falando, não é verdade? Não é à toa que Chico Xavier amava tantos animais, que Francisco de Assis amava tantos animais. Será que eles estavam errados e você que não gosta de animal que está certo? Fica a reflexão e a pergunta. Beijo grande no seu coração. Te vejo daqui a pouquinho no nosso Evangelho no Lar e você já sabe. Até breve! Até muito, meus amigos. Muito breve.